a 16. A gente vai fazer a leitura e a exposição desse texto e algumas aplicações muito importantes para a nossa vida nesta noite. Filipenses capítulo 2, versos 12 a 16. Assim, pois, amados irmãos, como sempre obedecestes não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Porque fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros neste mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Amém? Somente até aqui. Deixe a Bíblia aberta. Nós vamos precisar voltar a esse texto para algumas análises importantes e algumas aplicações práticas desse texto para a nossa vida nesta noite. Quero falar com vocês sobre a salvação que recebemos e a vida que devolvemos. A salvação que recebemos e a vida que devolvemos. Nós temos trabalhado a carta de Paulo aos Filipenses ao longo de alguns domingos, e nós temos visto o apóstolo Paulo escrevendo a uma igreja que ele mesmo havia plantado. Enquanto ele estava preso, ele escreve a carta aos Filipenses. E no capítulo 2, o apóstolo Paulo está resolvendo um problema muito sério. O problema da falta de união da igreja e da soberba como tendência do coração humano. E ele resolve esse problema ensinando sobre quem é Jesus. Falando sobre quem é Jesus. No capítulo 2, por exemplo, o sermão que nós vimos anteriormente, uma das mais majestosas passagens cristológicas do Novo Testamento. Que está do verso 6 até o verso 11, quando o apóstolo Paulo fala-nos acerca daquele que, existindo na forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo não considerou por igualdade em Deus, ou algo que deveria se apegar. Porque mesmo sendo coeterno, coigual com o Pai, possuindo os mesmos atributos do Pai, ele abriu mão desse privilégio, ao se tornar um de nós, ao se tornar homem, ao se encarnar. E ele se encarnou, ou seja, se tornou homem, se tornou carne, sem abrir mão da sua divindade. E aqui nós temos um fato muito importante, que é a união hipostática de Cristo, ou seja, as duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, em uma só pessoa, Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o apóstolo Paulo ensina isso ao mostrar a doutrina da asquenosia, ou seja, a doutrina do esvaziamento, o Cristo que a si mesmo se humilhou e desceu até a morte de cruz. Ele a si mesmo se humilhou e desceu até a morte. Mas Paulo continua o texto dizendo que Deus, o Pai, o exaltou soberanamente, ao ponto de que, para se tornar como um de nós, ele a si mesmo se humilha, mas para ser exaltado sobre todo nome, o próprio Pai o exaltou e deu a ele o nome que está acima de todo nome, para que ao seu nome se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Paulo mostra que Cristo foi obediente,
E nós também devemos viver em obediência, em semelhança de Jesus Cristo. Então Paulo apresenta Cristo como aquele que, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, abrindo mão dos seus privilégios e se tornando como um de nós. Então é fundamental nós entendermos que o exemplo de Cristo, de se tornar como um de nós, de se humilhar, mesmo estando assentado no alto e sublime trono, sendo glorificado pelos anjos, ele foi cuspido pelos homens. Assentado no alto e sublime trono, sendo glorificado por toda a eternidade, ele escolheu nascer numa manjedoura. E o apóstolo Paulo deixa claro para nós que Cristo, ele não usou isso como usurpação, mas ele abriu mão dos seus privilégios como Deus e não da sua posição de Deus. Cristo humilhou-se, Cristo obedeceu, Cristo foi exaltado. Assim também a igreja, assim também nós devemos aprender a nos humilharmos, a nos submetermos à vontade de Deus e considerar os outros superior a nós mesmos. Porque se o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido, nós também devemos fazer assim. E essa é uma das grandes características da verdadeira teologia da igreja. Uma igreja que serve, uma igreja que obedece. Porque a verdade, ela não transforma a vida para que nós vivamos como nós queremos. A verdade, ela transforma a nossa vida para que nós vivamos em obediência à palavra de Deus. Quanto mais conhecemos a glória de Cristo, mais somos chamados a viver para Ele. Mais somos chamados a glorificá-lo. Mais somos chamados a obedecê-lo. Portanto, eu quero destacar de forma introdutória esse aspecto, porque aqui no capítulo 2, verso 12 até o verso 16, Paulo vai continuar nessa mesma toada. Porque aqui Paulo vai falar sobre a salvação, que é a obra de Deus, e a vida humana, a nossa vida, que é obra do homem, que é obra nossa. O apóstolo Paulo vai destacar dois pontos importantes aqui, que nós chamamos de conceito paradoxo. O que é um conceito paradoxo? Deus nos salvou, mas nós precisamos continuar na fé. Aqui nós temos o que eu chamo de queijo com goiabada. Quem que já comeu Romeu e Julieta, né? Queijo com goiabada. Duas coisas inseparáveis. Soberania de Deus e responsabilidade humana. Deus é soberano, mas nós somos responsáveis. Paulo não está começando um assunto completamente novo aqui. Ele está extraindo uma consequência prática daquilo que Cristo fez ao se encarnar, ao se humilhar e descer até a morte e morte de cruz. Ele acabou de ensinar sobre cristologia, sobre quem Cristo é, do verso 5 até o verso 11. Mas agora, Paulo vai mostrar que a salvação é recebida e não alcançada. Mas, ao mesmo tempo, existe uma responsabilidade humana. Nós recebemos a salvação. Nós não alcançamos a salvação. Nós recebemos gratuitamente a salvação. Nós não pleiteamos por ela. Mas a vida cristã é combate, é luta. Isso nós chamamos de conceito paradoxo. A salvação recebida traz como consequência obediência prática. Porque se eu recebi a salvação gratuitamente, isso mostra que eu vou viver de forma digna desta salvação. Salvação recebida produz obediência prática. São duas coisas que são inseparáveis. Por isso, gente, ninguém pode dizer, eu sou salvo, se você não viver como um salvo. Porque você foi salvo de quê?
Você foi salvo do pecado. A única coisa que Deus nos salvou foi do pecado. Então, como que eu vou dizer que eu sou salvo se eu vivo uma vida cheia de pecados? Uma coisa vai aniquilar a outra. O conceito é paradoxal, o conceito é paradoxo. Salvação recebida automaticamente produz obediência prática. Eu não obedeço Cristo para ir para o céu. Eu obedeço Cristo porque Deus me salvou. Observe que Paulo deixa isso muito explícito no verso de número 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes. Observe o modo pastoral, como Paulo dirige-se aos filipenses aqui. Amados meus. Ele está prestes a fazer uma exortação séria. Ele vai exortar a igreja. Mas ele começa dizendo, amados meus. Ele vai começar uma exortação muito séria, teologicamente falando aqui. Mas ele não começa com agressividade. Ele começa com amor. Amados meus. Isto é pastoralidade bíblica. Paulo não trata a igreja como se fosse uma empresa da sua própria família ou dele próprio. Uma plateia a ser humilhada, como a gente vê em muitas igrejas por aí. Paulo trata a igreja como amada do Senhor, porque a igreja não é dele, a igreja é de Cristo, a igreja é noiva de Cristo, por isso ela precisa ser respeitada. E ele reconhece algo que a igreja faz. E o que a igreja faz? Obedecer. Amados meus, visto como vocês obedecestes, ou seja, vocês sempre obedecem. A obediência dos filipenses não deveria depender da presença física de Paulo, haja visto que Paulo está preso. E ele escreve esta carta de dentro da prisão e diz, vocês são obedientes. A obediência dos filipenses não dependia da presença física do apóstolo Paulo. E Paulo reconhece isso de forma muito maravilhosa aqui. Quando ele diz, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Verso de número 12. E aqui está uma aplicação importante. A verdadeira espiritualidade, ela não depende da fiscalização de ninguém. Por isso que aqui nesse púlpito, você nunca vai ouvir alguém dizer, ou eu mesmo, ensinar e dizer, aqui não se pode calça comprida, cabelo cortado, barba, bigode e cabelo. Não existe isso. A verdadeira espiritualidade não depende de fiscalização de fariseus. A verdadeira espiritualidade, o verdadeiro conhecimento bíblico e a verdadeira santidade está no interior de cada um. O crente não deve obedecer somente quando o pastor está olhando. Nós não vivemos para agradar homens, mas vivemos para agradar a Deus. Não para agradar a nossa denominação, mas Cristo. É por isso que esse local aqui é somente um local de culto. A igreja somos nós. Isto aqui é um púlpito. Não existe altar. Altar é o seu coração, é o meu coração, é os nossos corações. Paulo estava preso, ele estava ausente, mas a ausência do apóstolo não poderia significar a ausência de obediência. Ele destaca a obediência da igreja, ele estando presente, ele estando ausente. E a pergunta que eu faço para você responder aí no seu interior é: quem é você quando ninguém te vê, quando ninguém está olhando? A fé cristã, meus irmãos, ela funciona não quando o púlpito está cheio aqui na frente, não quando as cadeiras estão cheias, mas a fé cristã funciona
no seu interior e dentro da sua própria casa. Uma certa feita, alguém chegou para o pregador Paul Washer, aqui no Brasil, no final de uma pregação, diz assim: pastor, o senhor é um homem de Deus. Ele olhou para o rapaz e diz assim: como é que você sabe? Eu sou um homem de Deus. Você mora comigo? Você é casado comigo? Porque só quem pode dizer que eu sou homem de Deus é a minha esposa. Nós temos uma tendência de confundir pessoas que são usadas por Deus com pessoas de Deus. Dons não significa frutos. A vida cristã acontece dentro da nossa própria casa. Paulo destaca que a igreja obedece na ausência e na presença dele. E aí Paulo diz uma frase que qualquer pessoa que não entende nada sobre salvação e responsabilidade humana vai ficar confuso aqui. E a frase é: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Vamos entender o que Paulo está dizendo aqui, no texto grego. A palavra grega que Paulo usa aqui, katergazomai, em grego, significa realizar, produzir, levar a efeito, desenvolver até que algo alcança o seu propósito verdadeiro. E detalhe, o verbo grego está no imperativo presente, indicando uma ação contínua. Ou seja, é todo dia um desenvolvimento da vida cristã. É todo dia um despir do velho homem e revestir-se da nova criatura, do novo homem. Martinho Lutero diz uma vez que ele achou que o velho homem tinha morrido, estava morto nas águas do batismo. Mas aí ele conclui: o miserável sabia nadar. Ou seja, a velha natureza está dentro de nós, porque nós ainda não fomos glorificados. Ainda existe uma velha natureza que todo dia nós precisamos matá-la. E todo dia nós precisamos revestir da nova natureza em Cristo. E é por isso que desenvolver a salvação é uma ação contínua, todo dia, na leitura da palavra, na oração em casa, na leitura devocional pela manhã, nos cultos de domingo, nos cultos da semana, na leitura oficial das Escrituras. É um imperativo presente, ação contínua. Paulo não está dizendo conquistem a salvação. Aceitem Jesus, aceitem a salvação, nem comprem a salvação, muito menos façam obras para merecer a salvação. Não. Ele diz: desenvolvam a salvação que vocês já possuem. Nós recebemos a salvação. Só que essa salvação, ela vem num pacote completo. Deus te salvou? Salvou. Mas Ele não só te salvou. Ele te salvou. Ele te regenerou. Ele te justificou. Ele trouxe arrependimento produzido pelo Espírito Santo no seu interior. Ele mudou a sua mente, Ele mudou suas emoções, Ele mudou o seu caminhar, Ele mudou a sua vida. A obra foi completa. Deus não só te salvou, Ele te salvou, justificou e perdoou. Por isso, é imperativo: desenvolvam a vossa salvação. Essa distinção é absolutamente fundamental para compreendermos o que é graça. Trabalhamos porque fomos salvos e não para ser salvos. Nunca esqueça isso. Você não faz para ser aceito. Você é aceito por Deus para fazer. A lei diz: faça e você será aceito. Na graça, você primeiro é aceito para você poder obedecer. De tal maneira, queridos, que a obediência do cristão não é a causa de Deus salvar, mas a consequência da salvação. Não é causa, é consequência.
Deus não salvou você porque você vive em santidade. Olha como eu sou santo, olha como eu sou bonzinho. Não, isso é consequência. Santidade é consequência. A minha santificação não me leva para o céu. Mas se eu vou para o céu, eu vivo em santificação. Não é causa, é consequência. Não obedecemos para comprar a graça. Obedecemos porque a graça nos comprou. É o contrário. Obedecemos porque a graça nos alcançou. A salvação não é uma recompensa por uma vida de santidade. A salvação é gratuita e, sendo gratuita, eu vou viver uma vida de santidade. O problema é que a maioria acha que a salvação é uma recompensa por uma vida santa. Se a salvação fosse uma recompensa por uma vida santa, sabe quantas pessoas seriam salvas? 0. Ninguém. A salvação não é recompensa pela nossa santidade. A salvação nossa é a recompensa pela obediência de um homem chamado Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele obedeceu ao Pai. E ele diz, está consumado, eu pago tudo. Em segundo lugar, queridos, esse texto nos mostra que a salvação também deve ser desenvolvida com temor e tremor, diz o apóstolo Paulo no verso 12, parte última do texto. Com temor, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Isso significa que o cristão salvo, ele não deve viver em pânico, ele não deve viver desesperado, como escravo aterrorizado diante de um Senhor cruel, rude e mau. A ideia aqui de temor e tremor é de reverência, seriedade, santidade diante de um Deus que é santo, com uma consciência pura, santificada, limpa, diante de um Deus que é santo e poderoso. Deus não é brinquedo. Deus não é um objeto de irreverência. É por isso que aqui nesse local, jamais a gente vai pular, saltar, plantar bananeira, porque Deus é um Deus de reverência. Na sua casa, no seu culto particular, dentro do seu quarto, lá em oração, você pode subir até o teto se quiser. É você e Deus. Mas o culto público, Deus está presente. E se Deus está presente, nós nos reunimos de forma coletiva para juntos adorarmos numa mesma sintonia. Um Deus que é santo e reverente. O Deus que nos salvou continua sendo o mesmo Deus do Antigo Testamento. O problema é que a maioria faz uma rachadura na Bíblia e acha que existe o Deus do Antigo e o Deus do Novo Testamento. Deus é o mesmo. Deus continua sendo o mesmo Deus. Existe uma espiritualidade contemporânea que fala tanto da intimidade com Deus que acaba esquecendo da santidade e da majestade de Deus. É por isso que é um perigo muito sério, com muitas canções por aí. Eu quero calçar, tem uma canção que fala que eu quero calçar as suas sandálias que são maiores que os meus pés, as mangas das... Que isso? Deus é um Deus santo. Por isso que a nossa vida cristã deve girar em torno da santidade de Deus e reconhecendo que Deus é um Deus santo. Os puritanos diziam que o maior atributo de Deus não é o amor. O atributo maior de Deus é a santidade, porque é o atributo elevado ao terceiro nível. A Bíblia não diz que Deus é amor, amor, amor. Mas a Bíblia diz que Deus é santo, santo e santo. Fala-se tanto de Deus por aí. Deus é meu amigo, Deus é meu paizinho, Deus é meu pai, Deus entende tudo. Mas quem é o Deus dessa frase? O que algumas pessoas acabam se esquecendo é que elas estão diante de um Deus que é 3 vezes santo. E que a graça, ela não elimina a reverência.
A graça produz reverência. Quanto mais compreendemos o preço da nossa redenção, mais seriamente devemos tratar a nossa vida cristã. O apóstolo Pedro diz na primeira carta, capítulo 1, verso 7, conduzi-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Nós estamos nesse mundo para viver em temor a Deus. Se não é para viver em temor a Deus, esquece a vida cristã. Esquece a vida cristã. O temor de Deus é o princípio de toda a sabedoria, diz as Escrituras. Não é ter medo de Deus, é ter reverência, como um filho que respeita o seu pai. Mas em terceiro lugar, meus queridos, a gente já está quase concluindo. Paulo também destaca que a soberania de Deus, de um Deus que salva gratuitamente e que não depende da nossa santificação para nos salvar, porque Ele nos salvou quando nós éramos pecadores, não porque éramos santos, mas para sermos santos, ou seja, a santidade não é a causa, é consequência. Esse mesmo Deus que nos salvou não elimina a responsabilidade nossa, a responsabilidade do cristão. Veja comigo o paradoxo agora do verso 12 e verso 13. Eu vou ler e vocês vão perceber o paradoxo. Olha só. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem opera em vós, tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Perceberam o paradoxo? Desenvolvam vossa salvação, porém, Deus é quem opera em você esse desejo e esse realizar. Olha que coisa paradoxal. Ao mesmo tempo que Paulo ressalta a soberania de Deus, ele ressalta também a responsabilidade do homem. A nossa responsabilidade, desenvolver a nossa salvação, fugir os olhos do pecado, arrepender dos nossos pecados, não pecar, não cair, vigiar todo o tempo. Mas sozinho nós não conseguimos nada. Porque em nós atua o poder de Deus para tal. Porque Deus é quem efetua. Ponto final. Deus é quem efetua em você tanto o seu querer, quanto o seu realizar. Eu preciso querer Jesus. Mas para eu querer Jesus, alguma coisa tem que entrar aqui na minha cabeça. E ao mesmo tempo descer aqui no meu coração. E essa coisa eu chamo de evangelho. Ninguém quer Jesus. A Bíblia diz que todos se extraviaram. Não há um justo sequer. Não há quem entenda. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus, diz Paulo. É Deus que vem ao nosso encontro e trabalha no nosso interior e nos faz querê-lo. Deus não arrasta ninguém pelas orelhas. Deus não puxa ninguém pela força. Deus vai lá no interior do homem e vira a chave. Plim. Deus vai lá no coração e convence. Ele não tenta. Eu tentei convencer fulano, mas ele não quis, então eu deixei para lá. Deus não tenta convencer, ele convence o homem do pecado. Diz a Bíblia que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer quanto realizar. Agora chegamos a uma das afirmações mais profundas de Paulo aqui nesse texto. Paulo coloca lado a lado duas verdades que precisam ser mantidas juntas e nunca separadas. O crente trabalha e Deus trabalha no crente. Eu trabalho, Deus trabalha em mim. Deus efetua, eu obedeço. Deus opera, nós agimos. São duas coisas inseparáveis.
Deus produz em nós o querer e o realizar. Isso não é um sinergismo, não é a minha vontade junto com a vontade de Deus. Não, é a vontade de Deus influenciando a minha e me fazendo obedecê-lo, amá-lo e querê-lo todo dia mais para a glória dele mesmo. Essa é uma das expressões mais importantes de Paulo aqui na carta aos Filipenses, para a gente compreender a relação entre soberania de Deus e a responsabilidade do homem. O verbo que Paulo usa para efetua aqui, o verbo efetuar, energon, no grego aqui, é um particípio presente ativo, que significa, vem da mesma raiz da palavra energia. Energon vem de energia. A ideia é de operar, agir eficazmente como a energia que passa, produzindo efeito. Deus não simplesmente observa-nos de longe. Ele é o poder que atua em nós como a energia que nos faz viver para Ele, que nos faz andar com Ele, que nos faz obedecê-lo. E Paulo apresenta duas dimensões dessa operação aqui. Primeiro, tanto o querer, primeira dimensão, como realizar, segunda dimensão. Deus opera na vontade e na ação da vontade. O querer, a vontade. Eu só posso querer a Deus se Deus me querer primeiro. Eu só posso amá-lo se Ele me amar primeiro, diz as Escrituras. Ele opera em mim essa vontade, e não só essa vontade. Ele também opera essa ação, porque se você veio aqui, não foi você por conta própria. Foi Deus que te trouxe. Ah, mas eu tive que vir, eu tomei banho, eu me arrumei, eu tive que vir, você teve que vir. Mas quem atuou no seu interior, lá nos bastidores, na sua mente, foi o Espírito Santo. O nosso ego é tão grande que a gente tem dificuldade de entender isso. As pessoas não conseguem compreender que elas não podem aceitar Jesus se Jesus primeiro não tocar no coração delas. Ninguém vai aceitar Jesus se Jesus primeiro não tocar no coração dele. Ou seja, eu costumo dizer que não é o primeiro passo que eu dei para Deus, eu dei o segundo. O segundo passo eu tive que dar. Mas o primeiro passo foi Deus que deu ao meu favor. Deus não apenas mostra o que devemos fazer, Ele nos conduz para fazer. Ele opera em nós aquilo que precisamos desejar, que é a sua glória, e aquilo que precisamos viver como ação, o realizar da vida cristã. Desenvolver a salvação, mas Deus é quem opera em vós, tanto o querer quanto o realizar. Bem-vindo à graça. Isso nós chamamos de graça. A graça não apenas perdoa, a graça também nos faz viver perdoados. A graça não apenas justifica, a graça nos faz viver justos. A graça não apenas nos salva, nos faz viver salvos, obedientes para a glória de Deus. Por isso a santificação não é uma tentativa do homem de agradar a Deus. A santificação apenas é uma resposta ativa de que Deus operou em nós, nos libertando, nos limpando, nos regenerando e nos transformando. Por que você não deseja mais a droga? Por que você não deseja mais os vícios? Por que você não deseja mais a prostituição? Ah, porque agora eu sou santo, pastor. Agora eu sou santo. Pois cai lá de novo, vai lá. Continua na roda dos escarnecedores para você ver. Duas coisas: soberania de Deus, responsabilidade humana. Nós ainda somos pecadores, porém justificados. O pecado agora se torna um acidente, não uma prática diária de vida. Por isso que a resposta ativa de quem está sendo operado pela graça de Deus é viver em santificação. Mesmo que esse tal é um pecador miserável, a resposta é viver em santificação.
E aí Paulo explica isso e fecha, verso 14 e 15. A salvação transforma nossa maneira de viver. E isso vai ser a responsabilidade humana. Verso 14 e 15. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, porque vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, da qual resplandeceis como luzeiros neste mundo. 16. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Depois de falar de salvação e de responsabilidade humana, Paulo vai para o ponto prático do texto. Fazei tudo sem murmuração e sem contenda. Paulo não está interessado somente naquilo que nós fazemos dentro da igreja, mas na vida, tudo, fazei tudo sem murmuração e sem contenda. Paulo não está apenas dando diretrizes aqui, é uma ordem imperativa, fazei tudo. A salvação deve alcançar a família, o trabalho, o casamento, os relacionamentos, os seus filhos, a sua linguagem tem que mudar, a sua postura tem que mudar, as discussões tem que mudar, a sua maneira de tratar as pessoas tem que mudar, a sua maneira de tratar você mesmo tem que mudar. Não fazeis tudo sem murmuração, não fazeis com murmuração. Paulo escolhe dois pecados que ameaçavam a igreja diretamente, na unidade. Primeiro, murmuração e contenda. Não é acidental. Lembre-se do contexto aqui. No capítulo 2, a carta aos Filipenses começa tratando de egoísmo. E aqui no verso 12 até o 16, Paulo trabalha isso mostrando que nós não devemos andar com murmuração e nem com contenda. A lógica é clara. Cristo humilhou-se a si mesmo, tornou-se como um de nós, portanto vocês devem viver sem egoísmo. Devem viver honestamente. Cristo serviu, portanto, sirvam uns aos outros. Por isso o cristão deve ser diferente. E Paulo continua, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, no meio de uma geração incrédula, corrompida, ou pervertida, aqui no texto, e corrupta. Nós estamos inseridos num mundo completamente desastroso. Só que nós não pertencemos a esse mundo. Nós não pertencemos ao sistema do anticristo. Geração pervertida aqui significa geração torta. No grego aqui é algo torto. Tudo que é retorcido, tudo que é ao contrário, tudo que é torto. Daí temos inclusive a palavra que Paulo usa aqui para perversão, que é tudo aquilo que é contra a verdade de Deus. Em último lugar, meus queridos, Paulo diz que se nós formos salvos, é nossa responsabilidade brilhar nesse mundo como luzeiros. Como luzeiros, diz Paulo aqui no verso 15 e 16. Na qual resplandeceis como luzeiros neste mundo, preservando a palavra da vida. Deus acendeu a luz em nós, salvação. Então nós devemos o quê? Brilhar como luzeiros neste mundo. Soberania de Deus e responsabilidade humana andando juntas. O cristianismo não pode ser apenas uma realidade interior, uma experiência. O cristianismo tem que ser uma realidade de vida. Jesus disse em Mateus 5,14, vocês são a luz do mundo. Logo, a igreja não foi chamada para ser lâmpada escondida, mas um luzeiro que brilha diante dos homens. Note que Paulo não diz que a igreja é a própria fonte da luz.
fonte da luz é Cristo. Mas a igreja deve brilhar como luzeiros. Soberania de Deus, responsabilidade humana. É nossa responsabilidade darmos testemunhos de cristão. Se Deus te salvou, é sua responsabilidade andar como um salvo. Porque se você não anda como um salvo, você não foi salvo. São duas coisas inseparáveis. Não tem como desvencilhar uma coisa da outra, porque Deus te livrou do pecado, Deus te salvou do pecado. Se você anda no pecado, você nunca foi salvo. Parece que foi, acha que foi. É o famoso sabor salvação, né? Mas não é salvação verdadeiramente. Soberania de Deus e responsabilidade humana sempre andam juntos. Vamos fechar? 16. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão e nem esforcei inutilmente. Que dia de Cristo é esse que Paulo está dizendo aqui? Muitos comentaristas vão discutir dizendo que esse dia de Cristo é a volta de Cristo. Mas, se valendo do contexto aqui desse texto, Paulo não está falando da volta de Cristo. Paulo está falando da vida prática, da vida diária, da vida do cotidiano. Só que essa vida vai chegar a um fim. E é por isso que alguns comentaristas vão dizer que Paulo está falando do dia de Cristo aqui, o dia que Cristo nos chamar. Não é a volta de Cristo coletiva para todo mundo, é a volta de Cristo particular para você. O contexto aqui, Paulo está falando da vida cotidiana. E aí ele diz, para que no dia de Cristo, ou seja, no dia em que Cristo levar você, no dia que Cristo nos levar, a gente não venha correr em vão e nem esforçar inutilmente. Soberania de Deus e responsabilidade humana. Elas vão seguir você até o último dia da sua vida. Todo ano, eu já vou orar, pessoal. Todo ano, nós passamos pela data da nossa morte e nem nos notamos. Já reparou isso? O ano tem 12 meses, 365 dias. Um desses dias que a gente já passou, já estamos em agosto, ou que nós vamos chegar até dezembro, vai ser uma dessas datas que a gente vai encontrar Cristo. E você tem vivido sua vida cristã inutilmente? Paulo diz aqui que é necessário preservar a palavra da vida para que no dia de Cristo você se glorie do que não correu em vão, e não se esforçou inutilmente, mas você se glorie em Cristo, na obra de Cristo, que fez você viver para a glória de Cristo. O testemunho da igreja depende da unidade e de ter o mesmo sentimento até o dia de Cristo Jesus. Como a gente não sabe o dia que Cristo vai chamar no particular cada um, então nós vivemos todos os dias sem murmuração, como Paulo ensina aqui, mas para a glória de Deus, conciliando um Deus que nos salvou e uma vida prática de santidade todos os dias da nossa vida. Amém? Vamos ficar em pé. Feche os seus olhos. Senhor, a tua palavra foi fielmente exposta nesta noite. Aprendemos que duas coisas são inseparáveis. O Senhor nos salvou e nós nos mantemos na salvação. Não pela força do nosso próprio braço. Não porque nós, mas porque tu nos faz perseverar.
Fortalece nossas vidas agora, Senhor. Fortalece nossos corações, ó Pai. Fortifica-nos na Tua graça, que há em Cristo. Torna nossos pés firmes, como os montes de Sião que não se abalam. Torna nosso coração quebrantado. Nos ajude a vencer o pecado, as tentações. Nos ajude a vencer a murmuração, as dificuldades emocionais, espirituais da nossa alma. Fortalece cada um que está aqui esta noite. Aqueles que nos assistem também pela internet, em qualquer local deste mundo. Sejam fortalecidos agora, pelo poder da sua palavra. Sejam edificados e que possam compreender que a salvação é obra de Deus e que a responsabilidade humana não nos inibe de viver em santificação. São dois lados de uma mesma moeda. Nos ajude a viver isso, a praticar isso todo dia, a colocar o Evangelho em prática. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de ouvir a exposição da Tua palavra. Fica conosco ainda nessa noite, para a glória e honra do Teu santo e poderoso nome. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Queridos, nós já iremos terminar este culto. Nossos cultos começam às 19 horas. Terminam às 8h30 no máximo, então é um culto breve, porque priorizamos a exposição da Escritura, né? Algumas igrejas parece que priorizam muito cantoria, apresentações, e aí delongam muito tempo. Nós apreciamos a exposição da Escritura e é maravilhoso estarmos juntos. Eu quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui essa noite. Está nos visitando a irmã, como é que a irmã chama? Rosângela, seja muito bem-vinda, tá? Sinta-se abraçada, volte mais vezes, amém? Nossos cultos são aos domingos, nós, por enquanto, vamos tirar o culto da semana, tá? Por enquanto, nossos cultos seriam quarta e domingo. Por enquanto, a gente vai deixar somente aos domingos, eu acho que é mais assertivo, e domingo às 19 horas. Tiramos também o ensinamento pela manhã, aos domingos, deixamos somente à noite o culto por enquanto. Em breve nós teremos novos trabalhos também pela manhã, no domingo, permitindo assim o Senhor. Então nossos cultos são domingo, das 19 até as 20h30 no máximo. Amém? No mais é isso, esses são os avisos. Do próximo domingo nós vamos dar continuidade à nossa série. Eu quero agradecer a todos que também nos acompanham pelas redes sociais, justificando aqui a falta também de alguns irmãos, porque estão na roça, não puderam estar aqui, mas domingo que vem, creio que Deus que estarão aqui juntamente conosco para congregarmos juntos para a glória do nosso Deus. Amém? Fique em pé, vamos terminar nosso culto e voltar para os nossos lares abençoados pelo Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre nós e sobre nós permaneça, não só hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Deus abençoe, despede do seu irmão. Tenha uma ótima noite. Está terminado.